Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Leila Pereira, uma das figuras mais poderosas do futebol brasileiro, parece estar vivendo momentos de verdadeiro pânico nos bastidores da Sociedade Esportiva Palmeiras. A empresária, advogada e dirigente esportiva, conhecida por seu pulso firme e por comandar a Crefisa, teria recebido informações sobre um suposto pré-acordo envolvendo Rafael Veiga, um dos principais craques do Verdão, e o rival Corinthians. Fontes internas, ainda não confirmadas oficialmente, sugerem que o meio-campista, que construiu sua carreira com talento e dedicação desde as categorias de base do Corinthians e do São Paulo, estaria em conversas adiantadas com a diretoria do Timão. A notícia, se confirmada, não seria apenas um choque para os torcedores alviverdes, mas também um verdadeiro terremoto nas estruturas do clube. Considerando o valor esportivo e simbólico que Veiga representa dentro do elenco. Leila, conhecida por sua capacidade de reação rápida e sua visão estratégica, teria se mobilizado de imediato para tentar entender a extensão da negociação, avaliando impactos financeiros, esportivos e de imagem que um eventual acerto com o Corinthians poderia gerar. A movimentação teria despertado intensa especulação nos corredores do Palmeiras e do mercado esportivo, levantando questionamentos sobre a segurança contratual do jogador e o nível de interesse do clube rival. Os rumores sobre Veiga circulam com intensidade cada vez maior, e parte da imprensa esportiva já começa a desenhar possíveis cenários que poderiam transformar completamente o planejamento do Palmeiras para a temporada. A questão central gira em torno da permanência do meio-campista, cuja importância vai além das estatísticas e gols marcados. Ele é um líder em campo, referência técnica e estratégica e peça-chave na articulação ofensiva da equipe. Fontes extraoficiais indicam que o Corinthians estaria preparando uma proposta que mistura valorização financeira significativa e projeção de protagonismo dentro do time. Algo que, se confirmado, poderia seduzir o jogador a reconsiderar sua trajetória no clube paulista. A reação de Leila Pereira, segundo relatos, teria sido imediata e intensa, com reuniões de emergência convocadas, telefonemas e encontros reservados, tentando entender se o pré-acordo tem alguma base concreta ou se trata apenas de especulação. A situação evidencia não apenas a importância de Veiga no futebol brasileiro, mas também como um rumor bem estruturado pode gerar instabilidade até entre os nomes mais influentes do mercado. A pressão sobre a diretoria alviverde, sobre o próprio jogador e sobre Leila se intensifica, enquanto a torcida acompanha cada detalhe com ansiedade e preocupação, imaginando os desdobramentos de um possível desfecho que poderia redefinir rivalidades históricas. A trajetória de Rafael Veiga é marcada por superação e consistência. Desde seus primeiros passos nas categorias de base do Corinthians e São Paulo até sua consolidação no Audax Rio e posteriormente no Palmeiras. Essa história de dedicação e crescimento contínuo torna a especulação sobre sua saída ainda mais explosiva, pois ele não é apenas um jogador de alto rendimento, mas também um símbolo de identificação com a torcida e de valores esportivos que refletem o clube. A possibilidade de um pré-acordo com o Corinthians, tradicional rival, provoca tensão em diferentes frentes. Emocionalmente entre torcedores, estrategicamente entre dirigentes e financeiramente em termos de contratos e compensações.
Leila Pereira, conhecida por sua postura firme e assertiva, teria reagido imediatamente à informação, buscando fontes confiáveis e tentando controlar a narrativa antes que o rumor se transformasse em crise pública. Em entrevistas recentes, ainda que de forma genérica, ela reforçou a importância de manter jogadores-chave e a competitividade do Palmeiras. Mas bastidores indicam que o pânico interno é palpável. A especulação, alimentada por redes sociais, blogs esportivos e insiders próximos à diretoria, transforma cada comentário e movimento em possível indício, criando um clima de alerta constante. O impacto da especulação sobre Veiga transcende o campo esportivo e chega ao mundo da comunicação e da imagem corporativa. Leila, à frente da Crefisa e da gestão do Palmeiras, precisaria equilibrar não apenas a decisão esportiva, mas também o reflexo que qualquer desdobramento teria na percepção do clube e de seus patrocinadores. O rumor, ao sugerir que um dos maiores talentos do Verdão poderia estar a caminho do Corinthians, coloca Leila em uma posição delicada. Reagir de forma precipitada poderia gerar mais instabilidade. Enquanto hesitar, poderia ser interpretado como falta de controle sobre o elenco e as negociações. Nos bastidores, fontes indicam que a presidência está realizando reuniões estratégicas para avaliar cenários alternativos, inclusive sondando reforços potenciais que poderiam suprir a saída do meia, caso ela venha a se concretizar. A especulação se alimenta da própria complexidade do mercado brasileiro de futebol, onde negociações entre clubes rivais envolvem não apenas valores financeiros, mas também aspectos de imagem, influência midiática e posicionamento de poder. Nesse contexto, Leila se mostra atenta, mas a tensão cresce a cada hora, com rumores circulando sobre contatos entre intermediários e empresários, além de conversas discretas com o próprio jogador. Enquanto a imprensa e torcedores ficam atentos às movimentações, Rafael Veiga permanece em um lugar de destaque, não apenas pelo talento, mas também pela postura profissional e discreta diante de rumores. A especulação sobre um possível pré-acordo com o Corinthians provoca debates acalorados, análises detalhadas de desempenho e conjecturas sobre o impacto de uma eventual saída no elenco do Palmeiras. A diretoria do Verdão, sob comando de Leila, teria buscado informações adicionais com agentes e parceiros, tentando verificar a veracidade do rumor e medir sua gravidade. Ao mesmo tempo, a movimentação cria um ambiente de ansiedade, onde cada ação do jogador é observada como indício de uma decisão iminente. Torcedores, influenciadores e comentaristas de esportes amplificam as conversas nas redes sociais, alimentando ainda mais a tensão, enquanto Leila precisa equilibrar comunicação, estratégia e gestão emocional dentro do clube. O cenário descrito parece um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada peça se movimenta com cuidado, sabendo que qualquer passo em falso pode alterar não apenas o futuro de Veiga, mas também a percepção de competência e liderança da presidência do Palmeiras. As especulações crescem à medida que surgem relatos de reuniões internas com a diretoria executiva, assessores jurídicos e representantes de marketing, todos mobilizados para lidar com as consequências de um possível desfecho negativo. Leila Pereira, cuja trajetória sempre demonstrou habilidade em enfrentar crises e transformar desafios em oportunidades, se vê diante de um dos maiores testes de sua gestão.
A possibilidade de perder um jogador tão emblemático como Rafael Veiga para o maior rival Corinthians exige ações rápidas, estratégicas e, ao mesmo tempo, sutis, capazes de manter o controle da narrativa e preservar a imagem do clube. Dentro do Palmeiras, a especulação provoca discussões sobre contratos, cláusulas de renovação, incentivos financeiros e estratégias para fidelizar atletas. Enquanto no cenário externo, a mídia se alimenta da tensão, publicando análises, rumores e possíveis cenários que transformam cada movimento em notícia. A situação é complexa, delicada e repleta de nuances, colocando Leila em evidência e testando sua capacidade de liderança em um momento de pressão máxima, onde decisões precipitadas podem ter efeitos duradouros sobre a instituição. O mercado de transferências no Brasil, especialmente envolvendo clubes de grande porte como Palmeiras e Corinthians, é notoriamente sensível a rumores e negociações adiantadas, e o caso de Rafael Veiga não foge à regra. A especulação sobre o pré-acordo faz emergir questões sobre lealdade, estratégia esportiva e poder financeiro, enquanto torcedores e especialistas discutem cenários alternativos para ambas as equipes. Leila Pereira, que sempre demonstrou habilidade para lidar com situações complexas e polêmicas, está agora sob os holofotes, enfrentando um desafio que envolve não apenas a manutenção de um jogador-chave, mas também a gestão de percepções e expectativas externas. Nos bastidores, comenta-se sobre contatos discretos entre empresários, possíveis cláusulas de renovação e negociações paralelas que poderiam alterar o desfecho final. Cada detalhe é cuidadosamente avaliado, pois uma movimentação equivocada poderia não apenas enfraquecer o Palmeiras em campo, mas também afetar a reputação da presidência e do grupo financeiro ligado ao clube. Enquanto isso, a torcida permanece ansiosa, alimentando rumores, conjecturas e expectativas sobre o futuro de Veiga, tornando o ambiente ainda mais tenso e imprevisível. Cenário perfeito para uma crise que mistura emoção, estratégia e poder no futebol brasileiro. Nos bastidores do futebol paulista, a especulação sobre Rafael Veiga e seu possível pré-acordo com o Corinthians continua a crescer, e cada detalhe passa a ser observado com lupa por torcedores, jornalistas e principalmente pela presidência do Palmeiras. Leila Pereira, que já demonstrou habilidade em lidar com crises e situações complexas, parece agora estar em uma corrida contra o tempo para controlar a narrativa e minimizar impactos que poderiam abalar o clube esportivamente e financeiramente. Fontes internas indicam que a presidente teria convocado reuniões emergenciais envolvendo conselheiros, diretores jurídicos e agentes de comunicação, com o objetivo de avaliar cenários possíveis e traçar estratégias para manter o jogador no Verdão, ou, pelo menos, proteger a imagem do clube diante de um rumor que ganhou força e velocidade nas redes sociais. A tensão aumenta a cada comentário público, cada especulação de influenciadores esportivos e cada movimentação percebida do próprio Veiga, transformando o rumor em uma verdadeira operação de inteligência, onde cada palavra e gesto são interpretados como pistas de um desfecho iminente. A situação, ainda que não oficializada, já provoca efeito dominó, influenciando planejamentos de elenco, estratégias de marketing e até negociações futuras, tornando-se um exemplo claro de como rumores podem alterar a dinâmica de clubes poderosos no futebol brasileiro.
Enquanto a imprensa especula sobre o interesse do Corinthians e possíveis valores envolvidos na negociação, dentro do Palmeiras a situação é ainda mais complexa. Rafael Veiga, que construiu sua carreira desde as categorias de base do Corinthians e São Paulo até se firmar como peça fundamental no Verdão, se vê agora no centro de um furacão midiático e esportivo, onde sua lealdade, motivação e decisões futuras são alvo de atenção constante. Leila Pereira, segundo relatos de insiders, teria intensificado contatos com intermediários e até com representantes do próprio jogador, buscando assegurar informações seguras sobre intenções reais e descartando boatos infundados. A movimentação evidencia não apenas a importância de Veiga para o Palmeiras, mas também o poder de influência que rumores bem estruturados podem ter no futebol, impactando planejamento tático, finanças e moral do elenco. A pressão é palpável e cada ação da presidência é monitorada por torcedores ansiosos, comentaristas e rivais, criando um clima de antecipação quase dramático, onde cada informação divulgada ou silenciada pode mudar a percepção pública e interna sobre a situação. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O impacto de um possível pré-acordo entre Veiga e o Corinthians se estende para além do campo de jogo, afetando diretamente o planejamento estratégico do Palmeiras. Leila Pereira, que sempre demonstrou visão aguçada em negociações e gestão de crises, precisaria agora lidar com múltiplas frentes: manutenção do jogador, prevenção de desgaste da imagem institucional e controle de especulações midiáticas que ganham força exponencial em questão de horas. Os rumores sobre propostas financeiras, participação em projetos de marketing e protagonismo no time rival aumentam a sensação de urgência, transformando a presidência do clube em um verdadeiro centro de operações, onde cada reunião, telefonema e estratégia é cuidadosamente analisada. Internamente, conversas indicam que alternativas estão sendo estudadas, como ajustes contratuais, incentivos financeiros e projetos esportivos que reforcem a permanência de Veiga, enquanto, paralelamente, se avalia como agir caso a negociação avance para o lado do rival. Esse tipo de situação evidencia a complexidade da gestão esportiva no Brasil, onde a combinação de talento, influência e percepção pública transforma rumores em armas capazes de desestabilizar até os clubes mais estruturados. A movimentação em torno de Veiga desperta também debates sobre lealdade, ética esportiva e estratégia de mercado. Torcedores e especialistas discutem cada detalhe, especulam possíveis desdobramentos e analisam o impacto de uma eventual transferência para o Corinthians, considerando que o meio-campista é não apenas um jogador, mas símbolo de identificação com a torcida e peça-chave no estilo de jogo do Palmeiras. A pressão sobre Leila Pereira aumenta, e sua capacidade de liderança é testada em múltiplos níveis: manter a estabilidade do elenco, proteger a imagem do clube e, ao mesmo tempo, lidar com rumores que circulam velozmente em redes sociais e canais esportivos. A situação cria um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada movimento é estratégico, cada decisão tem repercussão e cada informação filtrada pode ser determinante. O clima nos bastidores do Palmeiras se mostra tenso e carregado de expectativa, refletindo como a combinação de talento individual, interesse de clubes rivais e rumores midiáticos transforma uma situação aparentemente simples em um drama de múltiplas camadas.
Em meio a esse cenário, a figura de Leila Pereira se destaca como central na condução da crise. Com histórico de atuação firme, decisões rápidas e estratégias de contenção, ela precisa equilibrar diferentes pressões: negociação com o jogador, gestão de expectativas da torcida, manutenção da moral do elenco e controle da narrativa externa. Cada passo é calculado, pois a exposição midiática e o interesse de rivais como o Corinthians aumentam a complexidade de qualquer decisão tomada. Nos bastidores, comentam-se movimentações discretas, sondagens paralelas de reforços e propostas contratuais que poderiam tentar assegurar a permanência de Veiga, demonstrando que a situação vai muito além de simples rumores, transformando-se em um teste de liderança, estratégia e resiliência. A tensão é palpável. E a capacidade de Leila de lidar com múltiplas frentes simultaneamente poderá definir não apenas o destino do jogador, mas também a reputação da presidência e a percepção de poder do Palmeiras no futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!